Então, agora vamos falar um pouco de vantagens competitivas, né? Vocês têm incentivos fiscais pela produção de vocês estar lá no Ceará, principalmente, né? Queria que você abordasse qual a importância disso, como que, em termos de renovação, vocês atuam para renovar, como que... Certo. De fato, nós temos benefícios fiscais. Os benefícios fiscais eles não são um advento só aqui no Brasil, né? No mundo todo, as empresas de calçados elas são beneficiárias de benefícios fiscais de cada um dos governos, né? Para dar competitividade às indústrias. Aqui no Brasil, os estados do Nordeste são um dos grandes, é onde estão os benefícios fiscais, os maiores benefícios fiscais para o setor de calçados. A nossa produção ela está 100% concentrada no estado do Ceará, nos municípios de Sobral, Crato e Fortaleza. E nós temos lá nessas unidades, nós temos tanto benefícios fiscais como benefícios estaduais. Os benefícios, desculpa, nós temos benefícios federais e estaduais. Os federais são redução ou isenção de imposto de renda, e os estaduais são abatimento, né, e devolução do ICMS recolhido. Os benefícios fiscais, obviamente, são bastante importantes para a nossa operação, e eles estão vinculados, e esses benefícios estão vinculados a reinvestimentos para modernização das nossas unidades. Então, a gente, historicamente, nós temos sido bastante bem-sucedidos em conseguir renovar os nossos benefícios, porque nós sempre, primeiro, entramos com os pedidos de renovação com bastante antecedência, dando tempo aí para o governo analisar de forma bastante cuidadosa, e além disso nós sempre cumprimos todas as exigências e os critérios que são exigidos para ter o benefício e manter, e assim como renovar esses benefícios. Então a gente está bem confiante, nós temos alguns benefícios sendo findados aí nos próximos anos, mas nós temos confiança, não a garantia de que vamos conseguir renovar, porque pelo histórico que temos tido no passado. Entendi. Tá. Outra vantagem competitiva de vocês seria a posição de caixa, né? Principalmente agora, na pandemia, que o produto de vocês não é essencial, acho que um balanço robusto virou ainda mais uma vantagem competitiva. Então, eu queria que você abordasse desse ponto de vista, mas também do ponto de vista do retorno para acionista, né? Porque ter um caixa muito grande agora numa Selic baixa afeta o retorno. Vocês até criaram um comitê de investimentos, eu queria que você abordasse esses tópicos. Isso. De fato, a Grendene historicamente sempre teve um caixa muito grande, em que em momentos de crise como esse que nós passamos agora, nos deixou bastante tranquilos para pensar na estratégia de retomada quando o mercado voltasse à normalidade ou próximo da normalidade. Então foi uma preocupação a menos que nós tivemos quando comparado aos nossos competidores ou a maioria das empresas em si, que tiveram que, além de se preocupar com as operações, tiveram que buscar recursos no mercado para garantir que teriam liquidez para atravessar essa crise que ninguém sabia ali em março e abril qual seria a extensão. Nos parece que a crise está sendo, a recuperação está sendo mais rápida e mais veloz do que o esperado, mas lá atrás ninguém sabia disso. Então, tudo que a empresa saiu tomando recurso no mercado para ter um colchão de segurança, o que não foi o nosso caso, porque nós tínhamos um volume superior a 2 bilhões de reais. De fato, em maio do ano passado, nós criamos o Comitê de Investimentos, o Conselho de Administração concedeu um limite de até 300 milhões de reais para esse Comitê de Investimento avaliar investimentos alternativos aos tradicionais investimentos bancários
e de títulos públicos federais. Então, basicamente, foi liberado um limite de 300 milhões de reais para investir em ativos relacionados ao setor imobiliário, ou seja, em projetos de desenvolvimento imobiliário. Originalmente, esse comitê de investimentos ele tinha como membros o Alexandre Grendene, o Pedro Grendene, o André Bartelli, que é filho do seu Pedro, o Rudimar Daulonder, que é o nosso CEO, e o Rodrigo Arrui, que é o gestor responsável da Nova Milano Asset Management, que é a asset que cuida dos recursos da família. Em agosto desse ano, 2 novos membros entraram nesse comitê. Eu fui um deles e o outro é o Luiz Carlos Piani, que é um ex-sócio do BTG Pactual, atual presidente da Equatorial Energia. Além de adicionar 2 novos membros agora em agosto, em abril o limite de investimentos, que era de 300 milhões de reais, o Conselho ampliou para 850 milhões de reais na reunião do Conselho de abril. Estes 550 milhões adicionais, eles foram aprovados para que fossem investidos em ações que compunham o Ibovespa. Por quê? Porque lá atrás se entendeu, ali em abril, quando o Ibovespa estava ali próximo a 70 mil pontos, que existiam oportunidades de longo prazo para capturar rentabilidades superiores à do CDI. Como esses 850 milhões de reais, os 300 que eram para projetos de desenvolvimento imobiliário, mais esses 550, eles são recursos bastante excedentes ao que a gente precisa para tocar as operações no dia a dia, então a gente pode deixar esses recursos alocados nesses ativos por um período longo de tempo. Então, ao longo do segundo trimestre, nós alocamos dos 300 milhões de reais para projetos de desenvolvimento imobiliário, nós alocamos cerca de 160 milhões, que tem uma taxa média de rentabilidade esperada de INCC mais 9,33%, 9,30% ao ano. Eu reforço que é uma rentabilidade esperada, porque a rentabilidade efetiva vai depender do desempenho desses projetos imobiliários. Já no que tange o limite da renda variável, que era 550 milhões, nós também havíamos comprado cerca de 160 milhões de reais em 7 setores distintos. Então, nós compramos no setor de siderurgia, setor de mineração, energia, real estate, ou setor imobiliário, logística, deixa eu ver o que mais eu estou me esquecendo aqui, setor financeiro, de bancos, e eu acho que são esses os setores aí que nós acabamos comprando. Então, nós compramos, como eu falei, cerca de 160 milhões de reais. Ao fim do segundo trimestre, esses 160 milhões haviam valorizado para 191 milhões de reais, um ganho aí de cerca de 21,3% no período. Nós não fizemos nenhuma realização, nós não vendemos, porque, como eu comentei, nós temos uma visão de longo prazo, mas isso não nos impede, se a gente entender que os ativos chegaram a uma precificação justa, a gente possa se desfazer no médio prazo. Então, hoje, além desses 160 milhões que foram para projetos de desenvolvimento imobiliário e dos cerca de 160 que foram renda variável, nós também alocamos uns 40 ou 50 milhões em debêntures e FDICs. Então, aí, somando os 850 milhões que nós temos em limite, nós temos provavelmente uns 380, 400 milhões já alocados. Então, ainda tem um limite grande aí para poder utilizar. Não necessariamente nós vamos utilizar todo o limite, principalmente no que tange a renda variável, porque, como todos vimos, aí o Ibovespa subiu bem de abril até agora, andou bastante. Então, a relação risco-retorno que a gente via lá atrás já não é mais a mesma agora. Então, as oportunidades começam a ficar um pouco mais escassas. Então,
quando eu falo isso, é que eu quero deixar claro que não necessariamente a gente vai alocar os 550 milhões na renda variável. Mas, e agora, voltando à questão do retorno para o investidor, de fato, quando nós tínhamos 2 bilhões alocados aí a 14%, ao CDI a 14%, tu tinha uma rentabilidade, agora com o CDI a 2,5%, 3%, a tua rentabilidade é outra. Por isso que nós estamos buscando alguns investimentos alternativos, como estes que eu mencionei, para tentar manter um retorno adequado para os nossos acionistas na parte do nosso caixa, né? Porque o foco da empresa é a produção e comercialização de calçados. Certo, legal. Outra vantagem competitiva que eu acredito que vocês têm em relação a concorrentes menores seria a escala, né? O poder de barganha que vocês têm com os fornecedores. Você pode comentar um pouco sobre isso? Sem dúvida. Como nós somos um dos maiores produtores de calçados aí do Brasil e do mundo, como tu falou, do mundo representamos cerca de 1% da produção mundial de calçados. E aqui no Brasil, 15%, 16%. Nós temos um volume muito grande de compras, principalmente no que tange resinas e óleos plastificantes. Então, isso nos permite obter ganhos de escalas, né? Conseguir negociações melhores e por conta deste motivo, por conta do nosso processo verticalizado e que somos muito eficientes no processo produtivo, nós conseguimos ter uma das maiores margens do mundo aí no que tange o setor de calçados. Então, no que tange aí o processo produtivo, nós somos muito eficientes, desde a compra do insumo, que obviamente o tamanho que nós temos nos ajuda a negociar com os nossos fornecedores, mas eu queria deixar claro que nós somos bastante parceiro dos nossos fornecedores, temos parcerias de longo prazo, em que é bom para os dois lados. Então, nós somos muito eficientes desde a parte de compra de insumos até a parte do processo produtivo, né, em que nós temos quase tudo é automatizado, então temos pouco contato humano com o produto, até as operações administrativas aqui, que nós temos uma operação bastante enxuta. Isso faz com que nós tenhamos uma das melhores, como eu comentei, uma das melhores margens do setor no mundo. Entendi, legal. Eu vou compartilhar a tela aqui para abordar a questão das marcas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância das marcas no modelo de negócio de vocês, né? Até sublinhei aqui nas notas o investimento que vocês fazem tanto em publicidade, propaganda e licenciamento. Entra como despesa contábil, mas também pode ser visto como um investimento para vocês, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sem dúvida, as nossas marcas são bastante conhecidas no mercado, né? Como eu falei, temos a Melissa, Ipanema, Raider, Cartago, Grenda, Zaxia, Grendene Kids e a Botas Pega Forte. Essas são marcas próprias nossas, marcas bastante reconhecidas no mercado. Temos essas marcas, elas vão desde marcas para o segmento A e B, como a marca Melissa, por exemplo, como marcas que atuam em todos os segmentos, como uma Ipanema, por exemplo, que é uma sandália, um chinelo que, desde o público mais carente, vamos dizer assim, até quem tem mais condições, acaba consumindo. Então, a gente faz investimento muito forte nas nossas marcas, a gente considera essa uma como nossos diferenciais competitivos, e também somos muito fortes no licenciamento de produtos. Então, licenciamos grandes nomes, como, por exemplo, Lucas Neto, que é um influenciador digital para o público infantil, que tem milhões de seguidores. Então, nós licenciamos a marca Lucas Neto. Temos a marca NBA, por exemplo, que é desde o público infantil até o público adulto, Liga da Justiça, Barbie, Disney. Então, os investimentos que nós fizemos, de fato, eles são necessários para dar visibilidade e fortalecer as nossas marcas.